estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre
Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz de Jesus, querido, que bom estar com você mais uma vez aqui. Olha nós aí, quarta-feira, e nós estamos aí na expectativa de voltarmos aos nossos cultos normais. Mas por enquanto, continuamos por aqui. Espero que tudo te vá bem, com a sua família, com você. Qualquer problema, você sabe, nós estamos à disposição. Vai ficar aqui também o meu contato para que você possa, se você precisar de uma ajuda em oração, se você precisar de um socorro, aí nós estamos juntos, amém? Estamos juntos, mas vamos aí depois de um culto maravilhoso desse louvor maravilhoso que nós acabamos de participar agora. Nós vamos estar pregando a palavra de Deus. Deus tem nos inspirado aqui com uma palavra para esta quarta-feira, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e eu quero compartilhá-la com você e com a sua família. Não esqueça, querido, de entrar no nosso canal lá no YouTube, se inscrever, mandar para os seus amigos, pedir que eles se inscrevam, porque quanto mais nós conseguirmos inscritos, mais nós teremos acesso a outros recursos para que nós possamos estar melhorando mais ainda os nossos vídeos. E é claro, nós temos a pretensão de, depois que voltarmos aos nossos cultos normais, nós continuarmos gravando aí vídeos de mensagem, vídeos de aula, né? Momentos especiais. E isso vai ser importante, você se inscrever lá, coloca lá o sininho lá para você receber logo de imediato quando nossos vídeos forem postados. Isso vai nos ajudar bastante. E eu peço a você que coopere conosco nesta obra que Deus tem nos dado e que também é sua. Amém? Então nós vamos agora honrar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Convido você a fazer o seu melhor nesta noite. Deus nos abençoa através dos dízimos e das nossas ofertas, porque são eles que mantêm a casa do Senhor e mantêm a obra de Deus. Você, com a sua voz, você prega o Evangelho, mas para que isso possa se propagar, para que isso possa ser revertido em obras também, nós precisamos de recursos, e é com dízimos e ofertas que nós mantemos a obra de Deus. Então, que você possa fazer o seu melhor nesta noite. Nós vamos deixar aqui a conta. Eu já quero estar orando com você aí, agradecendo a Deus pelo seu envolvimento nesta noite. Vamos fechar os nossos olhos. Apresente agora a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor nesta oração e ore junto comigo, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de podermos ofertar e dizimar para a casa do Senhor. E você que está em desafio, Deus também te dá um desafio nesta hora de você exercer a sua fé, a sua confiança na palavra, trazendo aí o seu dízimo e a sua oferta, e Deus certamente vai te abençoar. Vamos orar e agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor agora, Pai, pelo envolvimento de cada um que nesta noite se propõe, ó Deus, a fazer o seu melhor, trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Que o Senhor possa, neste momento, estar olhando para cada um e abençoando a renda de cada um, abençoando a família de cada um. Deus, repreende o devorador e traga multiplicação, traga proteção para esses irmãos e irmãs, e aquele que porventura não tem ainda esse desejo no coração, esta inclinação de fé, que o Senhor possa ministrar ao coração e que todos possam estar sendo despertados para este momento que é tão importante no nosso culto ao Senhor, porque nós cremos, Pai, que a Tua palavra, ela é a verdade, e a Tua palavra diz que nós devemos trazer os dízimos e ofertas à casa do Senhor para que haja mantimento na sua casa, e o Senhor nos abençoará com prosperidade, repreenderá o devorador e multiplicará. E eu creio nisso e tenho certeza que todos aqueles que fazem deste momento um momento de adoração, eles também creem nesse momento e serão agraciados pelo teu poder. Eu oro em nome de Jesus, eu agradeço. Amém e amém. Que Deus te multiplique, que Deus abençoe a sua vida, da sua família. Vamos à palavra de Deus. Eu quero tirar algumas lições hoje do tanque de Betesda. Ele nos dá muitas lições, irmãos, mas nós queremos tirar algumas que são de suma importância para que nós possamos ter uma vida
baseada na fé em Cristo Jesus e no seu poder. E eu creio que o Senhor, Ele está nos visitando todos os dias, queridos, sondando as nossas necessidades, e o Senhor, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, e o Senhor contempla todas as pessoas, bons, maus, e o Senhor, Ele está olhando para aqueles que nele esperam, e Ele se aproxima e Ele vai ao encontro desta necessidade. E isso é muito claro no nosso dia a dia, nós contemplamos isso todos os dias. É só nós colocarmos alguma coisa diante do Senhor em oração que nós começamos a perceber como Deus está se manifestando a nós. E eu quero tirar algumas lições desse texto aqui com você, que está em João 5, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9, para nós entendermos aquilo que Deus quer nos falar nesta noite. Você que não está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia e vamos meditar na palavra de Deus. Chame as pessoas que estão perto de você para compartilhar também esta mensagem com eles, mas nós também vamos ter aqui o texto na nossa tela para que você possa acompanhar caso você não esteja de posse da sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus em João 5, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus ele sobe para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, 5 alpendres, irmãos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, irmãos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um dia de sábado. Queridos, que mensagem tremenda que esse texto nos revela, não é? Não apenas uma, mas se você continuar lendo e meditando nesse texto, o Espírito Santo vai te revelar muitas coisas profundas que você ainda não conhece através desse episódio. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse momento aqui tão especial na vida desse homem que estava enfermo há nada mais, nada menos que 38 anos. 38 anos arrastando aquela enfermidade que o impossibilitava de ter uma vida normal, uma vida abençoada. Betesda significa casa de misericórdia. Grava isso aí. Betesda significa em hebraico casa de misericórdia. E conta-se, queridos, que as famílias, não é? Para se verem livres daquelas pessoas que estavam muito doentes e que se tornavam um verdadeiro peso na caminhada, os tempos também não eram fáceis, né? Eles pegavam essas pessoas e levavam para aquele lugar e os deixavam lá. Lá muitas pessoas também ricas tinham o hábito de entrar para darem esmolas, para levarem alimentos e para praticarem
caridade naquele lugar. E conta-se também que os ricos doentes, entenda bem isso, não está na Bíblia, mas os historiadores eles falam sobre isso através de outras leituras reveladoras de outros livros, né, antigos. Disse que os ricos doentes, eles iam para ali porque eles acreditavam que aquelas águas sendo agitadas, eles poderiam ser curados. E como eles estavam muito doentes e debilitados, eles com os seus recursos, eles pagavam escravos para que ao agitar das águas, eles os levassem até o tanque para que eles pudessem ser curados. Era uma disputa, né, que só venciam os mais fortes, só venciam aqueles que ainda tinham alguma capacidade de locomoção, ou os mais ricos que poderiam pagar pessoas que os levariam ao agitar das águas. Então ninguém sabia a data nem a hora em que essas águas seriam agitadas. E isso existe uma lenda uma lenda judaica que fala sobre esta questão. E o homem que Jesus ele vai ao encontro ali era um homem que estava há 38 anos com aquela enfermidade. Aquele homem não nasceu naquele tanque, ele não foi colocado naquele tanque desde pequeno, mas aquele homem arrastava aquela enfermidade há 38 anos. E com certeza assim que entenderam que não dava mais para lidar com aquele homem, resolveram colocá-lo lá e todos os dias o levavam para lá. Talvez ele dormisse até lá, mas é algo terrível. E a Bíblia diz que ali tinham muitas pessoas. A Bíblia também tem pessoas que o Senhor ele não menciona nomes, que ele não menciona classe social, não é? Mas em alguns casos a gente é levado a entender o teor profético e a capacidade também do Senhor de, discernindo todas as coisas a respeito do ser humano, gerar uma condição para que todos possam ser abençoados. Então, por exemplo, a mulher hemorrágica, a Bíblia não menciona o nome dela. Hoje nós estamos aí, tem uma série aí, de uma novela, né, na Record, que está agora falando sobre a vida de Jesus. E eu confesso a você que às vezes eu fico um pouco estarrecido, porque a novela, eu não sei baseada em quê, mas já colocou até a mulher hemorrágica como sendo a esposa de José de Arimateia, não é? E tantas outras coisas que eu não encontro base bíblica para afirmar, e acredito que ninguém encontre. Romancearam a Bíblia de tal forma que mudaram até as verdades da Bíblia, porque a Bíblia não nos revela isso. Eu, pelo menos, nunca li em lugar nenhum que aquela mulher fosse a mulher de José de Arimateia, né? A Bíblia não menciona isso. Mas a mulher hemorrágica, a Bíblia diz que ela tinha muitos recursos, mas o Senhor ele não dá nome àquela mulher. Ele apenas diz que, a Bíblia diz que ela gastou todos os seus recursos tentando com os médicos e foi a pior, né? A sua situação se agravou, e ali aquela mulher encontrou em Cristo Jesus a cura que ela tanto precisava. Mas a Bíblia não menciona o nome daquela mulher. A Bíblia também não menciona o nome dos leprosos que foram curados por Jesus. A Bíblia também não menciona o nome daquele menino que foi ressuscitado, que estava no caixão, que a Bíblia diz que é o filho da viúva de Naim, né? A Bíblia também não menciona o nome do cego de Jericó, em especial o homem do tanque de Betesda. Olha que coisa tremenda, né? O homem do tanque de Betesda, que é o nosso personagem da mensagem, é o nosso personagem de hoje. Ele não dá nome a essas pessoas. A Bíblia não menciona o nome destas pessoas. Uns foram limpos, outros ressuscitados, outros passaram a enxergar, outros foram curados de paralisia e tantas outras coisas. E eu aprendo aqui revelações importantes
sobre essa questão da cura divina e da maneira como Deus visita as pessoas aqui. O nome daquele homem hoje poderia ser o meu ou o seu. O que significa isso, pastor? Significa que Deus está olhando para as necessidades de todas as pessoas, que Deus não faz menção de nomes aqui. Olhando com um olhar profético, eu vou entender que Ele não está atrelando, né, o seu poder de milagres a determinadas classes de pessoas. Não, quando Ele não dá nome, Ele está dizendo para nós: os milagres estão acessíveis a todos, independentemente de classe social, de cor, de idade, independente de qualquer coisa. Os milagres estão ao alcance de todos. Deus não julga pelo nome, Deus julga pela fé. Deus não nos socorre pelo nosso nome, ou pela nossa capacidade, ou pela nossa classe social, ou pela nossa cor. Não, não, não. Deus, Ele nos socorre pela fé. É a fé que nós depositamos no Senhor que vai fazer com que Ele se manifeste. Que coisa tremenda! O nome dessas pessoas poderia ser perfeitamente o meu ou o seu nome. Então esta é uma lição importante que eu aprendo aqui. O que você, o que eu, o que nós estivermos necessitando, Deus está olhando para o nosso coração e está enxergando a nossa fé e não nosso nome, não a nossa classe social. Deus está acessível a todos. Todos aqueles que necessitam e que neles creem poderão ser alcançados pelo seu poder e pelos seus milagres. Uma outra lição que eu aprendo aqui é que aquele homem não era alguém que desistia facilmente. Irmãos, 38 anos enfermo, todos os dias permanecendo ali. A Bíblia não diz, entenda bem, que ele estava ali há 38 anos. Aquele homem não nasceu ali, aquele homem não foi colocado ali quando foi gerado e nasceu e com 1 ano de idade jogaram ele lá. Não, aquele homem estava enfermo há 38 anos. A Bíblia não fala a idade dele, mas fala o tempo em que ele estava enfermo. E enfermo incapacitado, impossibilitado de ter uma vida digna. Então eu aprendo aqui uma outra lição, que aquele homem não era alguém que desistia fácil, ele era alguém que tinha esperança e que perseverava mesmo que ele tivesse pouca chance, pouca certeza de ser em algum momento agraciado pela descida naquele tanque que era agitado pelas águas, pelo anjo do Senhor. 38 anos, irmãos, 38 anos é tempo suficiente para fazer uma pessoa desistir de buscar muitas coisas. Entenda bem isso. Então este homem se revela para nós nesta noite, assim como também tenho certeza se revelou para Jesus como uma pessoa que não desistia. Ele conta para Jesus a sua situação, o momento que ele está vivendo, e ele mostra para Jesus a sua condição. 38 anos, irmãos, não era a idade dele, mas era o tempo do seu sofrimento. Ele nutria com certeza a esperança de que algum dia alguém, ao agitar das águas, o pegaria, o seguraria pelas mãos, o pegaria no colo e o levaria correndo até aquele tanque onde as águas foram agitadas e ele seria curado. Ah, queridos, essa expectativa do coração daquele homem é a expectativa que todos nós devemos ter. Nós não podemos perder a fé e a esperança. A Bíblia diz que os doentes eram muitos naquele lugar, e aquele homem, ele diz que as águas, quando eram agitadas, ele não tinha ninguém que o levasse até aquelas águas. Queridos, eu digo a você que esse homem era um homem
perseverante. Ele era um homem de fé por causa dos seus próprios relatos e a forma como Jesus se apresenta àquele homem. Talvez todos os dias, irmãos, houvesse alguém falando sobre essa questão com ele, dizendo: rapaz, você vai ficar aqui a vida toda, porque você nunca irá conseguir chegar na frente de outras pessoas que estão melhores do que você. Olha bem o que eu vou dizer para você. Normalmente, o tempo, quanto mais avança, eu estou com 60 anos de idade e eu posso afirmar a você que hoje eu não consigo fazer coisas que eu fazia há 10 anos atrás. E parece que quanto mais o tempo passa, parece que há uma aceleração, né, nesse processo. Parece que nós mais rapidamente vamos deixando de ter essa capacidade de realizar algumas coisas. Eu imagino aquele homem doente há 38 anos, ano após ano, ali tentando a sua cura. Por isso que eu disse que ele é um homem de esperança, é um homem perseverante, é um homem de fé, porque ele cria que um dia ele poderia ir até aquelas águas. Aquele homem não tentou suicídio, aquele homem não desistiu. Ele conta a história dele e diz: olha, eu estou aqui, mas quando a água é agitada não tem ninguém que me leve até lá, outro vai antes de mim e tal. E ele não está olhando para essa questão, que quanto mais o tempo passa, mais nós vamos nos tornando incapazes de realizar algumas coisas. A nossa força física, ela vai diminuindo, a nossa capacidade, a nossa rapidez, o nosso reflexo, tudo vai diminuindo. E aquele homem era um homem que não tinha condição de praticar exercício, de ir para a academia, de estar aí treinando o seu intelecto, mantendo aí essas atividades. Então tudo acontece de forma mais rápida, mas no seu coração ele continuava crendo que poderia ser curado um dia. E isso vai nos mostrar que talvez nós já tenhamos ouvido muitas palavras dizendo para nós: não vai dar, você não vai conseguir. Palavras desanimadoras. Talvez o tempo de espera vai trazendo um certo desânimo. Talvez eu esteja falando para pessoas nesta noite que já tenham desistido de algumas coisas por causa do tempo. E nós temos falado muito sobre isso. Principalmente agora em época de pandemia que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão esmorecendo, quantas pessoas estão desistindo, desanimando de muitas coisas, irmãos, de muitas coisas. Eu quero trazer esta palavra aqui para dizer para você que o tempo, mais uma vez, dizer para você que o tempo, ele não pode impedir o agir de Deus. Deus não está contando com a nossa rapidez, com a nossa agilidade, com a nossa força. Deus está contando com a força do nosso coração, com a nossa fé. É isso que Deus precisa, porque quem se move é Ele. Se você estiver impossibilitado de se mover, de se locomover, de resolver, você precisa ter fé no seu coração, porque a fé faz com que Ele se mova em nossa direção. Parece que nós estamos vendo exatamente isso acontecendo aqui agora. Se você espera uma resposta do céu, creia que o céu irá se manifestar na sua vida, irá vir até você, porque o Senhor do céu também é Senhor da sua vida, também é Senhor da terra. Olha, enquanto Deus permitir, os poderes estão aí fazendo o que querem, permissão de Deus, mas na hora que Deus decide parar as coisas, Ele para. Na hora que Ele decide dar um basta em qualquer situação, Ele dá um basta em qualquer situação. Ele é Deus do universo, Ele não é Deus do céu e da terra, Ele é Deus de tudo, Ele é Senhor de tudo. Ele criou todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos 11:36.
aquilo que pode parecer impossível, pode parecer o fim, pode ser apenas a oportunidade que Deus está esperando para te surpreender. Aquele homem foi surpreendido pela presença de Jesus, ainda que ele não o tenha reconhecido, porque com certeza nem ouvia falar sobre Jesus ali enfurnado naquele lugar depressivo, aquele lugar de derrota, aquele lugar de dor, de sofrimento. Mas Jesus foi até ele. Ouça, o céu vem até você, o céu virá até a mim, o céu virá para nos responder às expectativas da nossa fé, querido. Eu profetizo que Deus vai te surpreender aonde você estiver, através da sua fé. Ele irá se mover, assim como Ele tem surpreendido a outras pessoas que nos têm servido como testemunho. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com você, a Bíblia não revela qual era a festa que Jesus estava indo. Ela não revela qual é. Você gosta de festa? Eu gosto de festa na igreja, eu gosto da festa dos crentes, eu gosto de festa quando a gente está junto lá, louvando ao Senhor e fazendo festa. Eu gosto de ir ao casamento de um crente, eu gosto de ir ao aniversário de um crente, eu gosto desse ambiente. Mas nós temos festas que marcam a nossa história com Deus, sim ou não? Marcam a nossa trajetória com Deus. Israel tem muitas festas que marcam exatamente momentos em que o povo teve experiências tremendas com Deus, e Deus resolve fazer daqueles momentos que vão marcar a história, para que as pessoas possam se lembrar de como o Senhor tem agido na vida delas. E a Bíblia não revela qual era aquela festa, aquele momento que Jesus está indo para a festa em Jerusalém, mas a Bíblia diz que Jesus, antes dele ir para a festa, ele entra naquele lugar. Ouça bem uma coisa, amigo, amiga, meu amado, minha amada, o foco de Jesus não era a festa. A prioridade de Jesus não era a festa. Jesus, ele está focado nisso. Ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Jesus, ele não foge da sua missão. Ele participava das festas, sim, mas antes das festas ele se importava com as pessoas. A sua missão, ouça bem isso, foi o que está escrito em Isaías 61. Então, Isaías 61, a Bíblia diz: aqui veio o Senhor, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, porque só os mansos é que ouvem mesmo, os rebeldes não ouvem, irmãos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos, aqueles que estão aprisionados, e a abertura da prisão aos presos espirituais, aqueles que estão sendo condenados por não terem recebido a salvação, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar, ouça bem isso, todos os tristes. Ele veio para enxugar as nossas lágrimas, a ordenar acerca dos que choram em Sião, e que lhes dê uma grinalda ao invés de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestidos de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, em algumas versões carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Esta é a missão integral de Jesus, irmão. E a partir daí vai haver os desdobramentos, né, de toda a sua trajetória e o legado que ele tem nos deixado. O coração de Jesus, ele vai arder pelas pessoas que necessitam. Ele mesmo foi quem disse: os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos, assim como os salvos não precisam de salvação. Não é isso, irmãos? Os salvos não precisam de salvação. Aqueles que estão de pé, eles têm que cuidar para que não caiam, mas aqueles que estão abatidos, a Bíblia diz que ele vai levantar, que ele vai sustentar. Jesus não está preocupado
com o que eu ou você nós podemos oferecer a Ele. É claro, tudo que nós oferecemos ao Senhor vai glorificar ao seu nome e trará também para nós recompensas infindáveis, irmãos. Mas Jesus está preocupado com você e não com o que você pode oferecer. Antes de você oferecer alguma coisa para Jesus, Jesus está te oferecendo algo que vai fazer a diferença na sua vida. Ele está te oferecendo a cura, a libertação. Você leu aqui comigo agora em Isaías 61, hein? Ele vai enxugar as suas lágrimas, ele vai te pegar se você tiver caído, vai te colocar de pé, ele vai consolar você, ele vai te fortalecer. Que coisa tremenda, ele vai abrir as portas das prisões onde você possa estar ali aprisionado. Coisas tremendas, isso que nós precisamos discernir, tá? Vícios, problemas difíceis de serem resolvidos que nos aprisionam. Jesus, ele veio para nos libertar. Jesus não está preocupado em uma primeira instância com aquilo que eu ou você podemos oferecer a ele. Ele está preocupado primeiro comigo e com você. Jesus veio para fazer a diferença na minha e na sua vida. Deus está dizendo para aqueles que estão acostumando com o problema. Você sabia que tem pessoas que acostumam-se com os problemas? Queridos, isso é uma coisa muito triste. Tem pessoas que às vezes eu converso e elas dizem assim: não é assim mesmo. A minha doença, o meu problema, eles já tratam o problema, a doença, a dificuldade já como se fosse algo que fizesse parte integral da sua vida, algo que ele nasceu para viver, né? Inclusive algumas religiões falam do karma, disso, daquilo. Isso é uma forma de nós negarmos o poder libertador de Jesus e assumirmos um peso sobre as nossas vidas, sobre a nossa existência, que nunca permitirá que nós sejamos pessoas plenas e felizes. E Jesus está preocupado exatamente com isso. Não se acostume com o problema, não cruze os braços, não se assente no lugar do seu caos. Sabe, a Bíblia fala sobre Abraão, quando Deus manda Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Esse chamado, ele em um primeiro momento ele foi para Terá, o pai de Abraão. Era ele que tinha esse chamado, mas devido à morte do seu filho, ele permaneceu naquele lugar e deu o nome daquele lugar, o nome do seu filho. Que coisa tremenda, irmãos. Não era para ele ter morrido ali, em um caos profundo, espiritual, emocional. Não, Jesus, ele quer te levantar. Ele foi até aquele homem lá, porque aquele homem não teria a menor condição de chegar àquelas águas, mas as águas vieram àquele homem. Estava ali aquele que não só agitava as águas, mas aquele que produzia as águas. Olha que coisa tremenda! As águas e toda a criação foram produzidas por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Querido, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Ele é Senhor de todas as coisas, queridos. É ele quem envia o anjo, é ele quem cria a água, é ele quem vem a mim, vem a você, para nos perguntar o que nós estamos precisando, para ouvir a nossa resposta e agir com o seu poder em nossas vidas. Então não se acostume com o problema, não se adapte a ele, não aprenda a conviver com o problema. Pessoas que se adaptam ao problema, que aprendem a conviver com o problema, dificilmente vão se levantar para lutar contra o problema. Vão se levantar para combater o problema, e aquilo passa a fazer parte da sua estrutura de vida e muda o seu destino. O seu destino não é esse, o destino daquele homem não era aquele. Sua condição é de filho de Deus e não de bastardo. A sua condição não é de alguém negligenciado, de alguém rejeitado. A sua condição é de filho de Deus.
O seu destino é triunfar contra o mal, assim como Jesus triunfou. A sua capacidade, ela vem de Deus e não de você mesmo. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Não aceite o argumento do tanque de Betesda. O tanque é lugar de limitação, é lugar de impossibilidade. O tanque, ele é a configuração da derrota, do mal e não da vitória. Aquele homem era alguém especial na ótica de Jesus, querido, só podia ser. Aquele homem era um homem que tinha fé, ele acreditava que algum dia ele iria sair daquele lugar, e quando Jesus vai ao seu encontro, ele faz questão de depois voltar. Quando ele olha a Jesus, ele vê Jesus na cidade e ele lembra que foi Jesus que curou. Ele volta lá nos sacerdotes, que ele não soube explicar o nome de Jesus. Quando eles perguntaram quem te curou, ele disse: eu não sei, eu não sei, eu sei que aquele que me curou disse: toma o teu leito e vai. Ele me libertou, ele me curou, ele mudou a minha história. E quando aquele homem vê Jesus na cidade, ele volta lá nos sacerdotes para dar a resposta que eles precisavam, e disse: Jesus, aquele homem foi o homem que me levantou, foi o homem que mudou a minha história, foi ele quem me curou, foi ele quem disse: toma o teu leito e vai. E eu agora estou vivendo uma vida diferenciada. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. Aquele homem foi curado no sábado, e foi aqui que começa, na cura daquele homem, começa a perseguição a Jesus, onde os sacerdotes, os judeus estavam tentando matá-lo. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor dos Senhores. Aqui também eu vou ver uma questão de alinhamento, querido, muito profunda. Eu vejo nos dias de hoje um problema de sintonia muito grande com Deus por parte de muitas pessoas. Nós precisamos de mudança de paradigma urgente, irmãos. Há uma necessidade da volta ao Evangelho genuíno, irmãos. Volta do Evangelho genuíno. Ouça bem, não estou falando contra o profético, não é nada disso, mas contra as heresias, contra as distorções. Jesus, ele pergunta àquele homem, o que quer? O que você quer? Você quer ser curado? E aquele homem, ele mostra para Jesus claramente na sua resposta que ele precisa de uma mudança de paradigma. Aquilo que aquele homem vinha ouvindo já não servia para ele, irmãos. Não servia para ele, aquilo que ele vinha ouvindo não estava mudando a história dele. Jesus só queria uma resposta simples: você quer ser curado? Quero, Senhor. Não tem quem me leve àquele tanque. Você não precisa ir àquele tanque. Quem vai te curar é aquele que fez as águas que estão no tanque, é aquele que manda o anjo, é esse que está diante de você aqui agora. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos, através da palavra de Deus, de uma revelação da pessoa de Jesus, mas uma revelação genuína, não um Jesus alegórico, não um Jesus enigmático. Nós não precisamos disso, querido. Nós precisamos pegar Isaías 61, que nós acabamos de ler, e viver aquilo na íntegra. Aquele que é maior do que o tanque, ele entrou na nossa vida, e muitos de nós aprendeu a viver resignado com o pecado, resignado com os problemas. Aprendeu que nós vamos nesse mundo viver uma vida somente de sofrimento, e quando nós estivermos no céu, tudo será diferente. Não, ele veio na terra para estabelecer o reino na terra, o governo na terra, sobre a vida daqueles que creem, para que ele pudesse ser Senhor do céu e da terra. Aquele homem estava tão alinhado com a dinâmica do tanque, ouça bem isso, que a sua rotina, ela não parece mudar. O seu espírito está alinhado com a rotina do tanque. As palavras que ele pronuncia são palavras de impossibilidade. Olha só que coisa tremenda. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas estão aguardando resposta de onde nunca virá, irmão. De onde nunca virá.
Nós precisamos nos voltar para a palavra. A sua resposta não está em outra coisa a não ser em Jesus. E qual é o tanque que tem te mantido aprisionado? Você está esperando que águas se moverem. Jesus está bem aqui. Jesus está bem aí. Ele está junto com você. Ele está perto de você, te perguntando o que você precisa. Eu estou bem aqui. Querido, nós precisamos despertar nisso. Jesus está bem aqui, Jesus está bem aí. Pode parecer em alguns momentos que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está nos perguntando o tempo todo: o que você está precisando? Eu estou aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos buscar. Vamos crer. Eu não sei qual é o tempo do sofrimento de muitas pessoas que possam estar nos ouvindo aqui agora, mas uma coisa eu sei, que o mesmo que foi naquele tanque lá, socorrer aquele homem que não tinha a menor possibilidade de ser curado, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, e Ele está aqui para nos ouvir. Vamos orar? Eu quero orar com você. Aonde você estiver, se você estiver com um problema aí, você vai colocar a sua mão sobre esse problema. Se for um problema de justiça, você pega esse documento que todos os dias você olha para ele e você sofre olhando para ele. Bota a sua mão em cima desse documento. Bota a sua mão sobre esse documento. Se for uma doença, bote sua mão sobre essa doença. Nós vamos orar agora. Jesus está aqui. Ele está perguntando para mim e para você o que vocês querem. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer o quê? Se você estiver sozinho aí, talvez essa droga que você usa, que te mantém aprisionado, pega essa droga agora, apresenta ela para Deus. Seja o que for, irmão, nós estamos aqui vivendo o Evangelho. E é isso que nós queremos. Feche seus olhos, enche seu coração de fé e ouça Jesus falando com você. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos agora esses problemas, esses irmãos que estão aqui agora diante de mim, com problemas graves, com situações que eles mesmos não podem resolver. Oh Deus, quantas são as nossas dificuldades, nossas crises, nossos problemas, mas Tu és um Deus de socorro. Tu és um Deus que visita aquele que está abatido, abalado, sofrendo. O Senhor há de visitar esses meus irmãos e minhas irmãs agora, Pai, para trazer este milagre. Eu creio nisso, nesse milagre agora. Deus, que essa porta seja aberta, que esse decreto desse juiz sobre essa vida seja agora quebrado, porque o Senhor é aquele que dá a palavra final. O Senhor é o justo juiz, é o juiz do juiz. O Senhor manda nesse universo. Tudo pertence ao Senhor. Essa pessoa que recebeu sentença de morte, que está com uma doença que aos olhos da ciência é incurável, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é aquele que cura. O Senhor libertou pessoas, curou pessoas, ressuscitou pessoas, leprosos foram limpos. Eu creio que nesta hora o Senhor está fazendo a mesma coisa com esta pessoa, com este irmão, com esta irmã. Pai, nesta hora, aquele que está envolvido com algum tipo de vício, aprisionado, que o Senhor há de libertar nesta hora, Pai, que esse objeto, meu Pai, que essas pessoas estão nas mãos agora, Senhor, que são, na verdade, o problema dessas pessoas, que eles sejam agora, Pai, destruídos, e que tudo aquilo que diz respeito a eles seja destruído também. Deus, tira agora toda ansiedade, tira agora, meu Pai, dê paz a essa pessoa, coloca alegria no coração, enxuga as lágrimas. Ah, Deus, remova a paralisia agora, dê liberdade para que essa pessoa ande, para que ela avance, que ela possa pegar agora este leito e avançar. Toma a tua cama e anda, vai embora.
vai dar testemunho daquilo que eu fiz na sua vida, disse o Senhor. E aquele homem deu testemunho. E aquele testemunho gerou perseguição na vida de Jesus. Mas não há nada que Jesus não soubesse que iria passar por conta daquilo que ele fazia. O céu estava sendo rejeitado na modalidade que Jesus o trouxe, profética. Mas hoje o céu está sendo manifesto na vida daqueles que creem. E seja curado agora, seja liberto em nome de Jesus. Receba a resposta para o seu problema em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba a cura, receba a libertação, receba o cuidado de Deus em nome de Jesus. Queridos, até a próxima. Eu quero que você dê testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida nesses últimos tempos. Isso será motivo de muita alegria também para nós, né? Ficamos aqui, até a próxima, que Deus te abençoe rica e abundantemente.